Vamos lá então, gente. Hoje a gente vai dar início, na verdade, continuação à resolução de questões da legislação extravagante. E o foco aqui hoje, gente, é a lei, né, conhecida como Lei do Racismo, Lei do CAO, a Lei 7716 de 1989. Então, essa lei, ela combate o preconceito, combate o racismo, e a gente tem que fazer aqui algumas considerações iniciais antes de começar a resolver questões. Claro que é, existem algumas leis que a gente vai avançando, né, vai resolvendo questões, vai avançando conteúdo. Nessa, eu prefiro fazer algumas considerações iniciais por conta de algumas alterações legislativas que houveram em 2023 e também alguns entendimentos aí de tribunais, né, do STF em especial. Então, a gente vai avançar aqui e entender um pouco mais sobre essa lei aqui de combate ao preconceito, de combate ao racismo, Lei 7716 de 1989. Inicialmente, a gente tem aqui uma base constitucional que traz, né, que fala sobre o racismo. A Banconsulpan pode ser que ela traga essa parte apenas condicional, que seria interessante para vocês, né? Porque bastava ter uma leitura mais eficaz do artigo 5º que você já poderia incorporar esse assunto. Então, imagine aqui, ó, vamos até pegar aqui o pincel. Artigo 5º fala aqui, ó, no inciso 42, que a prática do racismo constitui crime inafiançável. Eu peguei o pincel aqui, peraí. Inafiançável e imprescritível. Ou seja, se alguém comete o crime de racismo, já já a gente vai ver aqui aonde é que se encaixa essas condutas do racismo. Esse crime ele não vai ser afiançável, então você não vai poder pagar uma fiança e sair, e nem vai ser e nem vai ser prescritível, ou seja, não vai correr prazo aí, né? Quando você cometer esse crime, ele vai ser imprescritível, não vai correr prazo. Você pode ter cometido isso há muitos anos e ainda assim não vai prescrever essa possibilidade de ir atrás dessa pessoa que cometeu esse ato de racismo. Então, só lembrar, o crime de racismo, então, ele é inafiançável, ele é imprescritível. Beleza. Só que houve, gente, aqui alguns entendimentos do que é que seria racismo. Então, a gente sabe que a lei traz aqui sobre raça, etnia, cor, questão de regionalidade, né, a procedência nacional, se você veio do Nordeste, se você veio do Norte, se há algum preconceito em relação a esse ponto, dessa procedência nacional, isso também é fruto de racismo, religião também. Então, o STF ele tentou dar uma visão nova aqui ao racismo em relação à homofobia e transfobia. Então, houve um julgado aqui, que é o nosso informativo 944, onde ele trata a homofobia e a transfobia aqui como, né, também extensão do racismo. O que é que ele fez na prática? O crime de racismo não existe expressamente na lei que a homofobia ela é crime, mas o entendimento agora é que a homofobia e a transfobia também estão incluídos aí dentro do conceito de racismo. Então ele traz aqui, ó, até que sobrevenha a lei emanada pelo Congresso Nacional, não existe ainda, né? Vai ficar com esse efeito, né? Ó, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostos, que envolvem aversão odiosa, orientação sexual, traduzem expressões do racismo. Então, o que for tipificado na lei do racismo vai se aplicar também aqui a essas condutas homofóbicas e transfóbicas. E aí, gente, avançando aqui nesse entendimento, né? Ele traz aqui a ampliação do conceito de racismo, né, que vai além aqui dos aspectos biológicos, fenotípicos. Ele traz, né, que é essa subjugação, porque a pessoa que sofre o racismo também está sendo subjugado pela sociedade. Então ele equipara que esse essa pessoa do grupo aqui da LGBTQIA+, né, como também vulnerável, assim como a pessoa que sofre o racismo. Então, é um entendimento interessante. Nas questões que eu presenciei aqui da Consulpan, ainda não foi cobrado isso, mas é interessante que, né, você já saiba dessa evolução no pensamento para poder marcar aí o X na questão correta, gente. O ideal, se você lê a lei do racismo, né, é essencial que você leia. Aqui são só 22 artigos, então rapidinho você consegue ler. E a gente pode até complementar aqui com a lei do estatuto, né, na verdade, estatuto racial, que é uma lei complementar aqui a essa ideia também. Então a gente pode fazer aqui, acabando essa aula, você já segue para a gente avançar também no estatuto aqui racial. Vamos lá. Então, olha só. Outro ponto também aqui que a gente conseguiu trazer no informativo 893
é a questão da incitação ao ódio nos cultos religiosos. A gente sabe que existe na própria Constituição Federal uma proteção a essa liberdade religiosa. Todo mundo pode, né, fazer o seu culto da maneira que você bem entender. Você pode, né, pregar aí da maneira que você bem entender. Existe essa liberdade religiosa. Contudo, nesse embate entre o racismo e a liberdade religiosa, a gente precisava decidir. Então, nesse caso aqui, prevaleceu que a incitação ao ódio, que contra essas denominações religiosas e seus seguidores. Imagina que em um culto evangélico, o pastor ele fala do candomblé, que é uma religião de matriz africana. Isso seria racismo aqui, essa incitação ao ódio. Então, aqui é um líder religioso condenado por crime de racismo, foi, né, equiparado também a essa, foi superado, vamos dizer assim, essa questão da liberdade religiosa com o racismo. Então, também é interessante que você saiba desse pensamento aqui atual. Tranquilo. E aí, gente, a gente tem aqui os nossos objetos da lei. Então, serão punidos aqui os crimes resultantes de discriminação, preconceito, procedência nacional, como a gente vinha falando, né? Questão aí de alguma regionalidade que você esteja sofrendo algum preconceito em relação a isso. Etnia, a gente pode pensar aqui, questão indígena em especial, religião, raça, cor, e agora você tem que pensar também na questão da homofobia e da transfobia, certo? Então, isso aqui a gente faz quase um mnemônico, né? Aqui, ó, pré-share, né? Pé-share, né? Na verdade, quase post, né? Mas é pé. A gente consegue aqui fazer um mnemônico para vocês lembrarem aqui que esses são os objetos da lei aqui 7716 de 89. Beleza? Então, essa lei, gente, ela é conhecida também como a Lei K.O. aqui por conta desse deputado já falecido aqui, saudoso, deputado Carlos Alberto K.O. de Oliveira, que foi um dos constituintes, ele então estava aí à frente dessa luta. Então, hoje também ela é denominada Lei K.O., apesar de a gente conhecer mais a lei do racismo, mas também ela pode ser atribuída ao deputado aqui, que era o autor da PL 52 lá de 88. Então, Carlos Alberto K.O. de Oliveira, Lei K.O., também ela pode vir nesse aspecto. Beleza, então, massa, né? Então, aqui, ó, objeto jurídico, gente. Dignidade da pessoa humana. Geralmente, né, esse crime, na verdade, ele vai tutelar, ele vai regulamentar a dignidade da pessoa humana. Claro, né, um princípio constitucional. A gente tem também essa expressão lá no artigo 5º, né, como direito fundamental. Mas a gente tem aqui também, de forma ampla, né, o objeto aqui envolve a dignidade da pessoa humana. A ação penal, como é que ela é feita aqui? Ela é pública incondicionada, ou seja, basta que o titular da ação, que é o Ministério Público, tenha acesso, tenha conhecimento a essa ação, que ele vai, né, entrar com essa ação. E a regra aqui na lei são crimes de pena de reclusão. Não há aqui crimes com pena de detenção. Tranquilo? Então, a gente tem aqui alguns dos objetos também que são interessantes, que podem ser eventualmente cobrados aqui. Vamos lá. E aí, gente, de novidade legislativa em relação a isso, a gente tem a Lei 14.532, que ela traz o que? Existia lá no Código Penal, digo existir porque foi deslocado, a injúria racial, lá nos artigos que envolvem os crimes contra a honra. Então ele foi retirado de lá, né? Não houve aqui um abolício crimes, ele foi retirado do Código Penal, mas foi incluído na lei aqui 7716. E além, né, de ter sido incluído na lei do racismo, ele se encaixaria muito melhor aqui realmente. A pena também foi equiparada à do racismo. Então, houve um aumento aqui de 2 a 5 anos e multa, né? Eu não me recordo agora antes, salvo me engano, era 2 a 3, mas houve uma alteração e ficou de 2 a 5 anos e multa. Então, foi incluído aqui o artigo 2A na lei, incluindo a injúria racial também como uma das punibilidades em relação, aqui, claro, ao racismo. Certo? Então, eu acho que era isso, essa parte inicial mais interessante. A gente pode partir já para as primeiras questões aqui. Vamos lá, então. Questão relativamente fácil essa, gente. Envolve aqui apenas o entendimento constitucional, 2023, Banca Consulpan. Aqui, quem pratica o crime de racismo sujeita-se à pena de reclusão nos termos da lei. Nesse contexto, assinar a alternativa correta. Vamos lá? Correta conforme a norma constitucional. Então, letra A. Constitui crime inafiançável e imprescritível? Perfeito, né?
As duas aqui estão corretas. Se eu pegar aqui o vermelho, constitui apenas crime inafiançável, não apenas não, inafiançável e imprescritível, como a gente viu lá no artigo 5º, inciso 42. Letra C, constitui crime inafiançável e prescritível, não, prescritível não, né? Não corre prazo aqui. D, constitui crime afiançável e imprescritível. Afiançável não, a gente viu que não há possibilidade do cara ser preso e pagar a fiança e sair. Beleza? Então, letra A, a nossa correta, que não era difícil essa questão, bastava uma leitura do artigo 5º, né, com cuidado que você não erraria essa questão. E agora eu espero que não erre mais. Segunda questão, então, e questão bem tranquila também, 2019, Banco Consulpan. No dia 5 de janeiro de 2019, a Lei 7716 de 89 completou 30 anos. A norma sancionada pelo ex-presidente da República, José Sarney, define os crimes resultantes de preconceito, raça ou cor. A lei ficou conhecida como Lei K.O., aqui como a gente já vinha trabalhando, né, do deputado Carlos Alberto, aqui K.O. Tranquilo também é essa. Muita gente poderia errar porque não conhece a história da lei, mas agora passando por essa parte introdutória aqui, você não erra mais, caso caia novamente o autor, né, e como ela é denominada por aí. Assim como existem outras leis, né, gente? Como a Lei Carolina Dickmann, como a Lei Henri Borel, o pessoal associa alguns nomes e a lei acaba ficando mais conhecida por conta disso. Tranquilo, então? Vamos para a nossa terceira questão. Também bem tranquila, ano 2022, Banco Consulpan. Gente, eu digo tranquila, assim, no sentido de que se você usar o bom senso, você já consegue acertar essas questões. Por quê? Aqui, a lei ela é produzida para que o Estado produza ações afirmativas, né, para poder combater essas atividades aqui, essas ilicitudes. Então, eu digo tranquilo, mas tem gente, claro, que pensa diferente de mim e tá tudo certo. Mas nesse caso aqui é questão jurídica, né? Você precisa ler a lei e entender que são ações afirmativas do Estado para combater, de fato, o racismo. Certo? Então, só não me entenda mal aqui, eu falei tranquilo, sim, mas para ficar bem claro essa situação. Vamos lá. 2022, Banco Consulpan, Prefeitura de Irauçuba. A Lei 7716 de 89 define crimes resultantes do preconceito, de raça ou de cor. Nesse sentido, responda conforme o artigo 1º da referida norma em quais âmbitos de discriminação ou preconceito são previstas as punições. Vamos ver então aqui, ó. Raça e cor, tá certo, gente, mas não é só isso, né? Tendo em vista que a gente tem alternativas aqui com mais opções, possivelmente a gente abrange bem mais questões do que apenas raça e cor. Até porque tem religião, procedência nacional, né? Enfim, outros pontos. B. Raça, cor ou etnia? Ou não, né? E também, né? Quanto mais aqui, melhor. Letra C. Raça, cor, religião? Estaria correto também, mas está incompleto, né? Letra D. Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Então, letra D aqui, ó, tá correta. Você poderia incluir ainda aqui, deixa eu agora eu vou pegar assim a canetinha. Você botaria aqui ainda, né, mais aqui, ó, a homofobia, o Hzinho e o T de transfobia. Certo. Então agora sim ficaria completa questão aqui, né? As questões da Consulpan são realmente meio esquisitas, né? Então letra D seria aqui, vamos dizer assim, a mais correta nessa ideia aqui. Quanto mais proteção do lado do contra o racismo, melhor, né? São ações afirmativas, como a gente vinha comentando. Vamos lá, então. Só para reafirmar, né? Procedência nacional, etnia, religião, raça, cor, homofobia, transfobia, a gente já tinha visto esse ponto aqui. Questão 4, vamos lá. Questão um pouquinho maiores. Durante a realização de ato ecumênico no domingo de Páscoa, em praça pública, hermano, pastor determinado com congregação religiosa, ao receber a oportunidade de expulsar, ofendeu líderes e seguidores de outras crenças religiosas, diversas da sua, afirmando expressamente que seriam religiões assassinas. Então a gente já percebe aqui, gente, que há aqui um discurso de ódio envolvido dentro do ambiente, né, religioso. Então, o embate entre liberdade de religião e, né, discurso de ódio, a gente sabe aqui o que é que vai prevalecer. No líderes assassinos, religiões assassinas, líderes assassinos, especializado em pilantragem, estupros espirituais e que levavam os seus seguidores a caminho de podridão. Então, realmente uma afirmativa bem pesada. A gente tem que achar aqui a alternativa correta dentro disso. Né? Finalizou que todas as religiões mencionadas eram destinadas à adoração do diabo. Diante desse cenário, é correto afirmar que Hermano
Praticou o crime de injúria? Não, gente, aqui de fato, essa ideia aqui foi estendida pelo STF no sentido de ser racismo, tá? Não é simplesmente uma injúria, você simplesmente não ofendeu aqui a dignidade da pessoa, né? Diretamente, a honra, melhor dizendo, a honra da pessoa. Você ofendeu aqui, de fato, você ofendeu aqui, você entrou aqui na seara do racismo. Então, tá aqui vermelho, né? Injúria não, racismo. Não praticou conduta típica. Sim, claro que praticou, né, gente? Está tipificado isso na lei do racismo. Então, de cara que a gente já tira essa, está tipificado. Letra C. Praticou o crime de calúnia, que não foi uma calúnia, gente. A calúnia é quando você imputa um crime específico a alguém, né? Você falou que a pessoa assassinou fulano, que ela furtou o celular de fulano. Você atribuiu um crime àquela pessoa específica. Então, essa é a calúnia, não foi o caso em questão, né? Ele falou, né? Ele levantou um discurso de ódio aqui contra uma religião específica, ou algumas religiões. Letra D. Não praticou conduta típica. Claro que ele praticou conduta típica, né? A gente já viu. Líder religioso atuou sob imunidade decorrente da liberdade de expressão. Gente, que isso aqui não é absoluto não, tá? Essa imunidade ela não é absoluta. Então, qual seria a correta, né? Vamos, deixa eu botar aqui o amarelo. Praticou o crime de racismo, letra E. Então, como eu disse, né? Ações afirmativas aqui. Se você utilizar o bom senso, a ideia da proteção, você não erraria essa questão. Então, letra E, praticou o crime de racismo e agora também sabendo o entendimento, né? Relativamente novo do STF. Questão 5. Para o crime comumente denominado injúria racial, acerca da natureza desse delito e da pena aplicável, é correto afirmar que, letra A, esse crime é imprescritível. Gente, de cara tá aqui, né? Inclusive agora que a injúria racial está dentro da ideia, mais ainda agora, né, que está dentro da lei do racismo, como todas as outras condutas, é crime imprescritível. Letra A aqui, de cara também já está certa. Perfeito. Vamos lá então para frente. Questão 6, acredito que é a nossa última questão, questãozinha que envolve penalidades, né? Que é da Banco Consulpan, tá, gente? Eu acabei não botando aqui, mas é da Banco Consulpan 2020, aqui, Prefeitura do Eusébio, salvo me engano. Então, essa questão aqui, ela pede a incorreta, só que ela vem com penalidade. É comum essas bancas, né, de prefeitura, de Câmara Municipal, essas bancas relativamente menores, elas cobrarem pena. Então, é algo que é chato de você ler, mas você precisa ler, ter pelo menos uma compreensão razoável em relação a isso. Então, vamos lá. Letra A. Recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando-se a servir atendente ou receber cliente ou comprador. Pena de 1 a 3 anos. B. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Pena de reclusão 3 a 5 anos. Só marcar aqui as penalidades. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. D. Impedir ou obstar o acesso de alguém a serviço de qualquer ramo das Forças Armadas. Pena de reclusão de 4 a 8 anos. Então, assim, gente, de fato vai ficar aqui em relação à penalidade. Onde é que está isso? Ó? Do artigo, nesse caso aqui, do artigo 5º, né, e seguintes, a gente vai ter essas condutas. Então, artigo 5º aqui, ó, recusar ou impedir acesso ao estabelecimento. 1 a 3 anos. Recusar ou negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno, estabelecimento público ou privado. Lembra disso, tá? Escola pública ou privada. 3 a 5 anos. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço, qualquer ramo das Forças Armadas. 2 a 4 anos. Constitui efeito a condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do estabelecimento particular não superior a 3 meses. Então, qual a única que está incorreta aqui? Seria, né, aqui das Forças Armadas, ó, que aqui impedir ou obstar acesso de alguém a serviço em qualquer ramo das Forças Armadas 2 a 4 anos. E a questão traz 4 a 8 anos. Essa é incorreta, gente. A questão aqui, né, essa é difícil porque você tem que ter essa atenção maior à penalidade. Não é tão comum assim, né? Não existe um mnemônico aqui para envolver isso. Mas, enfim, tá aqui, você precisa ler essa lei, né? Leitura indispensável. E aqui, gente, né, são também algumas novidades da lei 7716 de 89. Então, ó, as penas serão aumentadas de 1/3 até a metade, se tiver a intenção aqui do autor de recreação, descontração, diversão, né, brincar
entre aspas, né, de se divertir em prol de uma pessoa cometendo um crime, claro, essa pena vai ser aumentada. Também será de 1/3 até a metade, né, vai ser aumentada, cometido por funcionário público. Então, o funcionário público tem um dever, né, de lealdade com as instituições e, por isso, né, foi configurado um aumento de pena em relação a ele. Beleza, então aqui não pode deixar de ler essa legislação, vai ficar esse material aqui para vocês. E continua aqui porque a gente vai passar rapidamente no estatuto, aqui, o do estatuto racial, tá? Aqui eu tenho algumas questões, ó, o estatuto da igualdade racial, melhor dizendo, né? A gente vai avançar aqui mais na frente. Então, gente, se você gostou, comenta, forte abraço, né? Deixa aqui seu comentário, curte e em breve a gente estará aqui com mais aulas sobre legislação extravagante. Valeu!